Olá, olá pessoas da segunda série do ensino médio, e aí, beleza? Vamos para a nossa aula de redação. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, nós já vimos aqui muitas informações importantes nas características do poema, né? Esta aula é justamente proposta com essa intenção de que vocês possam conhecer os gêneros textuais, né, ligados ao poema. Poema é um gênero textual, mas logicamente que há muitas, né, subdivisões no poema, ou seja, muitas formas, né, em que o poema pode aparecer, ou seja, uma forma fixa, sendo então gêneros diferenciados, né? Bom, nós aprendemos aqui, por exemplo, a contar as sílabas métricas, a classificar o verso, a classificar a estrofe. Nós vimos questões importantes sobre o ritmo, né, bem complexo inclusive. E agora vamos aprender, né, tudo sobre as rimas. Bom, a rima é a sucessão de sons fortes ou fracos, certo? E eles são repetidos com intervalos regulares ou variados, tá? E ela pode ser então avaliada quanto ao valor e as combinações. Bom, quanto então à rima de combinações, né, ou quanto à disposição da estrofe, né, que são também classificadas dessa forma, nós temos as emparelhadas, também chamadas de germinadas ou paralelas. Elas ocorrem, né, de duas em duas, a B, B, por exemplo, né? Existem também as alternadas, também chamadas de cruzadas, ocorrem de forma alternada, então AB, AB, né? As interpoladas, né, também chamadas de opostas ou enlaçadas, elas vão funcionar como se um grupo estivesse dentro do outro. O grupo AA aqui, o grupo BB está, no caso, dentro deste outro grupo AA. Por isso que são interpoladas, né? Lembra muito, né, matemática. Bom, ocorre então nessa forma aqui, oposta, né? ABBA. Existem também as mistas ou misturadas. Elas não seguem os padrões estabelecidos, por exemplo, aqui nas alternativas aqui, no caso, formas A, B e C, tá? Bom, há também as encadeadas, ou seja, o final de um verso rima com o interior do seguinte, e as interiores ou iteradas. Além delas, nós temos aqui também, né, aquelas que ocorrem no interior dos versos, as aliteradas, que é a repetição de um som consonantal. Vamos ver então os exemplos? Vamos lá. Rimas emparelhadas. Então nós temos A, B, B. Está aqui. Você começa então, né, analisando o primeiro verso, você observou que há uma terminação. Você vai classificar de A. Se houver a repetição, você logicamente vai classificar como A, porque é idêntica a, no caso, classificação primeira, né, da letra A aqui. Nós temos aqui também outra terminação, né, houve uma modificação, então a próxima você já chama de B. Aqui acompanhou esta terminação, né, a B, então você vai logicamente repetir o nome. Então ficou AABB. E então todos os versos de todas as estrofes, né, havendo então esse tipo específico, ou seja, essa forma fixa, né, de classificação então das rimas, você vai repetir em todos os versos, tá? Beleza. Aí existem as alternadas. As alternadas, então você vai ter logicamente essa alternância aqui. Você chama a primeira de A, né, a segunda de B, como nós já vimos. Então, aqui terminou de uma forma, aqui de outra forma, então A, B. Só que houve a repetição da letra A aqui, da forma, né, desta forma aqui que você classificou como A. E aqui imitou-se a B, então ficou A, B, A, B, tá? Alternadas, é autoexplicativo até o nome. Assim como também as interpoladas, né? Ou também chamadas de opostas. Nós temos então aqui o grupo A, e existe um grupo dentro, né? No caso deste aqui, que vai ser o BB. Temos aqui o terminado em igo e somente a última em igo. E o meio você tem duas iguais, ente e ente. Então A, B, B, A. E além disso, as misturadas, né? Ou seja, você tem uma bagunça aqui. Tem A, B, C, B, C. Poderia até, né, se fosse ainda mais, né, vamos dizer assim, bagunçado, né, o formato aqui, poderia colocar AC, BD e aí vai, né? Beleza. Existem então as
encadeadas, né? O final de um verso rima com o interior do seguinte. Temos aqui que belas as margens do rio possante. Terminou aqui em ante, né? E depois temos que o largo espumante campeia sem par. Então, houve também aqui a rima, né? Mas observe, não foi final com final. Foi o final de um verso com o interior de outro verso, tá? Aqui da mesma forma, ali das bromélias nas flores doiradas, a silfuzifadas. Então temos aqui o hadas e o hadas. Agora existem também as interiores ou iteradas, tá? Ou seja, vai ocorrer realmente no interior dos versos, tá? Sem que haja, por exemplo, no final de um com o meio do outro, ó. Fada encantada. Temos aqui entre essas duas palavras rima, tá? Assim como em regaço, laço. Fada encantada, em teu regaço, laço, viajante errante, deixa-me pousar. Lírio ou martírio, abre teu seio a meio. Estrela bela, vem-me enfim guiar. Observaram que realmente tem musicalidade, só que as rimas estão, né, no interior dos versos, tá? E não entre o final de um com o final do outro, ou o final de um com o meio de outro. E existem as aliteradas, em que há repetição de sons vocálicos. Por exemplo, aqui da letra C. O colar de coralina, colore o colo de cal, torna corada menina. De Cecília Meirelles. Bom, beleza. Agora vamos para a classificação quanto à fonética, né? Quanto à fonética. A rima ela pode ser perfeita ou consoante, tá? Consoante no sentido de, no caso, haver a concordância, tá? É aquela em que a correspondência absoluta, tá? Entre no caso, vogais e consoantes. Por exemplo, aqui, decantado, amado, pertinente, atinente. Olha só como é que realmente é uma repetição, né, muito exata, né, das terminações. E a rima imperfeita ocorre quando a correspondência dos sons é apenas parcial, tá? É aquela em que a correspondência é absoluta entre os sons. Falta um ezinho aqui. Podendo ser toante ou aliterante. Toante quando haverá repetição, então, de sons vocálicos. E aliterante de sons consonantais. Aqui, por exemplo, né, impávido, dramático. O U aqui. E aqui, exemplo, no caso de aliterante, prata e preto. Do PR aqui. Certo? E o T também. Então, beleza. Agora há também a classificação quanto ao valor. A rima pode ser pobre, né, quando as palavras são pertencentes à mesma classe gramatical, as que, no caso, vão estar rimando, né? Gato, sapato, fazendo, comendo, lista, pista. Então, você tem aqui substantivos, né, e também verbos, tá? E aí, no caso, há também a rima rica, ocorre quando as palavras pertencem a classes gramaticais distintas, né? Assombrado, alambrado, caçada, amassada. Então, aqui verbos e substantivos, tá? Beleza. E existe a rima rara ou preciosa. São combinações mais sofisticadas, quando as palavras são pouco utilizadas, produzindo rimas improváveis. Por exemplo, a palavra aqui gargalo, tá, com desafiá-lo. Mas aqui você tem um substantivo que termina com alo e você tem um verbo, mas com a formação, né, de um pronome pessoal do caso oblíquo, que é então inserido, né, no final do seu, no caso, verbo, né, do verbo, em que há aquela, né, situação em que você retira a letra R, S ou Z, quando você combina, né, ou seja, na verdade você tem um verbo acompanhando os pronomes pessoais do caso oblíquo, o, a, os, as. Tá? E aí você insere o L ao pronome. Existe também a rima, né, conforme a acentuação, tá? A rima aguda com palavras oxítonas, grave com paroxítonas, esdrúxula com palavras proparoxítonas. Aí temos os exemplos aqui: furacão, chão, ateu e comeu. Medo, segredo, capela, aquarela. Ridículo, cubículo, metástase e prótese. Ou seja, aqui todas são, no caso, oxítonas, aqui paroxítonas e aqui proparoxítonas. E também existe a classificação quanto à posição no verso, tá? Existe a externa, né, que ocorre no fim do verso, todas no fim do verso, abandono, sono, e rima interna quando ocorre no interior, tá? Quando a lua, olha só, no céu clareia, o som da aldeia, tá aqui, se insinua. Bom,
Temos aqui lua, insinua, clareia com aldeia. Beleza, então agora a questão, né, mais importante então, do nosso estudo de hoje vai ser conhecermos então os poemas conforme a sua forma fixa. Ou seja, você vai realmente classificar os gêneros textuais. Por exemplo, o gênero textual poema chamado de haikai, por exemplo, ou então de soneto, e aí vai. Mas vamos lá. Nós temos aqui então essas formas fixas, né, dos poemas, geralmente, né, tratam de poesias do gênero lírico, e elas seguem a mesma regra quanto à quantidade de versos, estrofes e o esquema de rimas. Tá? Tipos e exemplos, olha só, vamos ver então quais são, já que tem essas formas fixas. O haikai, né, que tem origem japonesa, criada no século XVI, ele foi criado no século XVI, né, e eles são formados por 3 versos. O primeiro, um pentassílabo, tá, 5 sílabas poéticas, né, a redondilha menor, e o do meio, né, o segundo verso, com 7 sílabas, o heptassílabo, ou seja, a redondilha maior, e de novo repete-se 5 sílabas poéticas, o pentassílabo. Tá? Ele vai tratar geralmente de temas ligados à natureza ou às estações do ano. Tá? Aqui temos o exemplo: dentre os arvoredos, apenas algumas réstias, sol aprisionado. E você vai ver, né, vai, no caso, fazer ou criar uma quebra, né, como se deixasse um contexto, tá, entre o penúltimo verso e o último. Tá? Temos aqui, por exemplo, então, minha natureza sempre sendo desmatada, sempre reformada. Tá? Beleza, então temos aqui também o soneto, né, é um dos mais conhecidos poemas de forma fixa. Ele foi criado no século XIV, né, sendo composto por, olha só, 14 versos, do quais 2 deles são quartetos, conjunto de 4 versos, tá? E 2 são tercetos, né? Conjuntos, né, ou conjunto de 3 versos. Então temos aqui, né, o exemplo, né, de Vinícius de Moraes: 4, 4 e 3, 3. Tá? Então, o soneto, né, por exemplo, tem um dos mais conhecidos, soneto da felicidade, tá? Desculpe, fidelidade, né, que é de Vinícius de Moraes. E vocês podem inclusive ler, vocês observam aqui que há uma forma fixa na rima, né, e também na estrutura da estrofe, né, o tanto de versos, né, que há então. De tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Beleza, vamos lá então. Existe também a trova, né? Ela é chamada de quadra ou quadrilha, né? A trova, né, são poemas de uma estrofe que foram criados no século XIII. Tá? Representa uma poesia de 4 versos heptassílabos, olha a forma fixa, tá? E que juntos formam uma estrofe. Segue abaixo uma trova do escritor parnasiano brasileiro Olavo Bilac. Tá? O amor que a teu lado levas, a que lugar te conduz, que entras coberto de trevas e sais, coberto de luz? Ou saís, na verdade, né? Beleza. Então, balada. A balada nós temos então, né, este poema de uma forma também fixa, né, composto por 3 oitavas e uma quadra, ou, na verdade, ou quintilha, tá? Um outro. Geralmente de versos octassílabos, 8 versos, né, com sílabas poéticas. Aliás, o verso com 8 sílabas poéticas, tá? Então a balada surgiu no século XIV na França medieval, tá? Então temos aqui um exemplo, certo? Do escritor aqui, né, francês, né, François Villon. Beleza, tá o exemplo aqui, não vai dar tempo de ler. E aí existe também o rondó, né, criado na França medieval também, né? É um poema de forma fixa composto por 3 estrofes, totalizando 13 versos, tá? Donde 2 formam 2 quadras seguidas de uma quintilha. No entanto, devemos lembrar que ele pode surgir de maneira variada quanto à quantidade de versos e estrofes. Assim, há 3 tipos de rondó: o rondó francês, o rondó dobrado e o rondó português. Segue abaixo um exemplo do escritor brasileiro Manuel Bandeira, formado por 5 estrofes, tá? 23 versos, né? 4 quartetos e uma sétima. Então está aqui o exemplo, né? E além disso, né, além do rondó aqui, nós temos a cestilha.
A Cestília é um poema, né, de forma fixa, composto por 6 estrofes, tá? De então 6 versos cada um, né? E uma estrofe de 3 versos, ou seja, um terceto, tá? Segue abaixo o exemplo então do escritor português, né, do classicismo. Então isso aqui tem que estar com letra maiúscula, de Luís de Camões, tá? Tá aqui, no caso, o poema. E nós vamos então finalizar a nossa aula, né, hoje com estes poemas de forma fixa, então, tá? A sestina, né, na verdade, eu falei cestília, mas é sestina, o rondó, a balada, a trova, o soneto e o haikai. Aí. Beleza, eu vou então enviar um exercício referente a esta aula e também vou enviar o gabarito do exercício da última aula, certo? Então, beleza, tchau, tchau, até a próxima aula, gente.